Senhor, sois amor, paciência e perdão. Meu Deus, prestaram muita atenção. O Senhor, sois amor, paciência e perdão. A exortação do Salmo de hoje nos ajuda a entender a dimensão maior que Deus traz, impregnado em nossas entranhas, em nosso coração, para que vivamos realmente o amor verdadeiro. O amor nasce em Deus, se estende a cada um de nós para que tenhamos discernimento, a capacidade do encontro e da comunhão, o fortalecimento da nossa fé. E nesse encontro e comunhão, nos aperceber da importância e necessidade da paciência. Como nos falta paciência. Por qualquer motivo, por qualquer coisinha, como que perdemos a paciência. Sois amor, paciência e perdão. Esse amor generoso que nós precisamos ter sempre, perdoar. E como nós estamos perdoando de coração? Quando nós perdoamos de coração, até o esquecimento aparece. Mas tem gente que perdoa, mas não esquece. Então não perdoou de coração. Uma coisa é perdoar realmente e outra coisa é assumir esse perdão em detrimento e em reconhecimento da grandeza de Deus em nosso coração. Quando Deus está dentro do nosso coração, o perdão é generosidade. Quando você não coloca Deus no coração, é muito difícil perdoar. Por isso que vamos pensar se realmente nós estamos perdoando, se nós realmente estamos exercendo a missão de batizados, se somos coerentes ante os desafios que aparecem todos os dias em nossa vida. Temos inúmeras situações que nos levam a nos afastar do amor de Deus, porque nós queremos matar na unha, queremos devolver, queremos que o outro pague aquilo que fez, hein? Que não fique impune. E muitas vezes não é a nossa maneira de ser que vai ajudar. Pelo contrário, muitas vezes atrapalha. A passagem de Lucas narra o momento em que Jesus, após ser visto a orar, é solicitado pelos discípulos para ensiná-los a rezar. Ensina-nos a rezar, assim como João ensinou os discípulos dele, resultando na formulação do Pai Nosso. Quando você reze o Pai Nosso, tenha primeiro intimidade com Deus. Às vezes rezamos assim por rezar. Não pronunciamos bem as palavras, não sabemos o que estamos dizendo. O contexto é a importância de uma relação íntima, contínua com Deus. Quando somos íntimos de alguém, nos aproximamos sem medo, sem reservas, simplesmente nos lançamos no escuro. E é isso que Jesus quis nos ensinar através desta oração. Que você faça com desprendimento, com renúncia, que você esteja sempre atento a esses sinais de esperança, de reconhecimento. Quando você se abandona e se entrega ao outro, há realmente um fluido do coração, do espírito, essa renovação interior. E a renovação interior nos dá esse sentimento, a oportunidade que Deus nos oferece de crescer em santidade. E a liturgia nos convida a refletir sobre a oração. E o que é orar? Orar é comunicar-se. Nem sempre sabemos nos comunicar. Você reza o Pai Nosso e quer que Deus resolva seu problema. Mas muitas vezes você não faz por onde merecer a graça de Deus. Nós temos de fazer a nossa parte. Nós precisamos ter esse diálogo. A oração do Pai Nosso nos dá a noção de que somos família e não estamos sozinhos no mundo.
Temos um Pai, temos alguém que olha por nós, temos alguém que intercede, temos alguém que se comunica, alguém que está de olho no que a gente está fazendo, não para recriminar, não para dizer ou se está errado ou para incriminar em alguma coisa. Muito pelo contrário, está de olho em nós para nos estender a mão, para nos dar o seu amor, para nos dar nova oportunidade. Por isso que quando nós rezamos, Pai, santificado seja o teu nome, começa com um reconhecimento da santidade de Deus e o desejo para que seu nome seja reconhecido como santo. Porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, no abismo, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Venha o teu reino. Um pedido para que o reino de Deus se manifeste plenamente na vida das pessoas e principalmente no mundo. O pão nosso de cada dia nos dá diariamente. Que não nos falte o pão. Mas não é somente o pão material, o pão da alegria, o pão da virtude, o pão do encontro, o pão da comunhão, o pão do perdão. Que não nos falte o pão da justiça, que não nos falte o pão da verdade, que não nos falte o pão do amor verdadeiro, da vida que se renova. Esse pão, a solicitação do sustento para as necessidades físicas e principalmente espirituais. É a fé realmente que renasce o nosso coração. Uma fé e o Espírito que mostram assim a palavra e o pão da vida. Olhem que interessante, quando você pede ao Pai que não falte o pão, você está reconhecendo a Eucaristia e está reconhecendo a palavra, a comunicação de vida, essa experiência generosa, porque é dando que se recebe. Então, nós pedimos que realmente o Pai interceda por nós, que esteja em nosso favor. Perdoa-nos os nossos pecados, como também nós perdoamos aqueles que precisam dessa ajuda espiritual. Muitas vezes você perdoa, como falei anteriormente, mas não esquece. Você perdoa da boca para fora, mas dentro você está que se carcome, hein? Você diz que perdoa e depois você faz coisa errada. Você diz que perdoa, mas você depois fala, porque tal dia você... As mulheres são ótimas nisso. Porque naquele dia você falou isto e aquilo, então você perdoou realmente. É necessário tirar, é necessário desprender, é necessário esvaziar-se. Quando nós escutamos sobre esvaziamento? No domingo de Ramos e na sexta-feira da Paixão. Quando Jesus Cristo esvaziou-se de si, tomou a condição de servo, de escravo e assumiu a nossa vida. É uma comunicação de esperança. Não nos deixes cair em tentação, porque o inimigo anda solto. Quando você menos pensa, aparece uma brechinha, uma discussão, uma bobagem, uma briguinha, uma implicância. Como somos implicantes? E implicamos com bobagens, com pequeninas coisas, hein? Porque lavou os pratos, porque não arrumou a cama, porque aonde deixou a toalha, porque... Tantas coisas implicamos por pequenas coisas, nos tiram a paciência, nos tiram de sério. Pede a Deus que nos livre das tentações e da influência do mal, confiando no poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Por isso que antes de pedir, devemos viver a justiça. A oração como aprendizado. Jesus não se recusou a ensinar, mas mostrou a necessidade de aprender a orar, pois é uma forma de unir-nos a Deus. A oração deve brotar com simplicidade. Às vezes aquela fórmula de repetir as coisas nos cansa. Por isso que quando rezamos o terço,
Parece que é repetição de repetir e de repetir. Não. O terço, quando nós rezamos, é oferecendo rosas a Nossa Senhora. Eu aprendi a rezar o terço de uma maneira extraordinária. Em cada Ave Maria, você deve colocar o nome de uma pessoa. Imagina, você vai rezar por 50 pessoas. Vai passar rapidinho. E você vai intercedendo pelos outros. É uma verdadeira comunicação, uma verdadeira alegria, uma verdadeira oração. Você está em comunicação, você está em atender à vontade de Deus. É uma intimidade que transforma, porque faz a vontade do Pai. E porque é uma prática para a nossa vida. Quanto mais nós orarmos, nós mais receberemos bênçãos e graças de Deus. O que nos resta fazer? Rezar. Sempre rezar. Sempre interceder. Sempre pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Porque a nossa missão na igreja é fazer com que Deus seja conhecido. E como você está dando a conhecer Deus? Pela paciência, pelo amor, pelo perdão, pela perseverança, pela manutenção, pelo exercício da caridade, pelas boas obras, porque dando que se recebe. Que nós saibamos ter esse sentimento. E nesta parábola Jesus nos ensina duas coisas importantes que devem dominar as nossas orações: perseverança e confiança. Não se canse de rezar, mas não se canse de perseverar na oração. Tenha paciência, tenha serenidade, tenha confiança. Rezar não é apenas orar com os lábios, mas principalmente com o coração, de coração para coração. Então vamos fazer essa experiência. Venha daqui no altar, vamos entrar em comunicação.